Está no ar, Destampa Podcast. Fala galera, aqui quem fala é o Lucas e esse é o episódio 01 do Destampa Podcast. Fala Cid, como é que você tá? Fala galera, aqui é Sidney, é uma grande satisfação estar com todos vocês nessa noite. Então pessoal, aqui é o Dani, só dar as boas-vindas para todo mundo que agora começa oficialmente o nosso episódio 1 e vamos falar sobre um assunto que tá em alta faz 2 anos já, mas vamos deixar fluir aí. Salve galera, aqui é Rafael e vamos começar mais um Destampa aí, com vocês Biazus. Bom, cada episódio do Destampa terá um tema. O tema de hoje é pandemia. Estaremos então aqui conversando e dissecando sobre esse tema que está nos atingindo no momento. Apesar de já estarmos caminhando para o fim da pandemia, ainda estamos nela, por isso que ainda devemos seguir todos os protocolos de segurança e protocolos sanitários, né? Bom, o que é pandemia? A Organização Mundial da Saúde, OMS, pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença e o termo passa a ser usado quando uma epidemia, surto que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes, com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Antes da Covid-19, que é a pandemia que a gente só está sofrendo hoje, veio a pandemia de 2009, que era da gripe A, gripe H1N1, gripe suína. Também teve a gripe espanhola, em 1918 a 1920, que teve aproximadamente 50 milhões de mortos. E antes da gripe espanhola, teve a peste negra, em 1300, que também dizimou várias pessoas no mundo. Então, na Europa, principalmente, teve várias mortes pela peste negra. Também já assolava antes, mas voltou mais forte em 1300. E também essa é a 6ª vez na história que uma emergência de saúde pública de importância internacional é declarada. As outras 5 foram, como o Biazus falou, no dia 25 de abril de 2009, a pandemia do H1N1. No dia 5 de maio de 2014, a disseminação internacional do poliovírus. No dia 8 de agosto de 2014, o surto de ebola na África Ocidental. No dia 1º de fevereiro de 2016, o vírus Zika e o aumento de casos de microcefalia e outras malformações congênitas. Também no dia 18 de maio de 2018, o surto de ebola na República Democrática do Congo. Então, Cid, só para nós entender essas características aí, são todas pandemias, né? Não, na verdade, pandemia foram a peste bubônica, a varíola, a cólera e a gripe suína. Não sei se alguma dessas também foram alguns surtos, né? Talvez alguma foi endemia. Só para nós aproveitar o gancho também, agora, recentemente, o governo está querendo tratar a pandemia como uma endemia. Então, qual que é a ideia? Eles estão analisando, né, os números, a média móvel, que está acima de 800 óbitos diários. Essa informação é segundo o G1, início dessa semana. E segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, diz que a vacinação contribui para acabar com o caráter pandêmico da Covid e sinaliza que o governo avalia os dados epidemiológicos para rebaixar a classificação da doença para uma endemia. E o que seria uma endemia, né? É o status de doenças recorrentes, típicas, que se manifestam com frequência em uma determinada região, para a qual a população e os serviços de saúde já estão preparados. Então o entendimento, por enquanto, é que ainda é uma pandemia. Será que transferir a pandemia para endemia... Claro, a gente ainda vive surtos muito grandes aí com essa nova variante, a Omicron, né? Será que para essa transferência de pandemia para endemia não seria também um pouco para acalmar os ânimos da população, com certeza, devido, né, a todo o caos que gera se ter uma pandemia instaurada, né, no planeta, e também para poder ir retornando às atividades normais da vida, né? Porque como o Dani citou agora, a endemia ela não é tão grave quanto a pandemia, correto, Dani? Isso. Então eu acho que com certeza os governos já estudam essa história para ser endemia, não pandemia, pra gente poder ir retornando aos poucos à vida normal, né? Porque, vamos ser sinceros, 2 anos já ninguém aguenta mais a pandemia, né?
É, muito bem colocado, Rafa, porque até alguns especialistas que deram alguma entrevista pro G1, né, eles avaliam que essa mudança de pandemia para endemia é uma decisão complexa e que qualquer mudança diante do atual cenário seria arriscada, precipitada e de um otimismo preguiçoso. E que nem tu falou da variante Ômicron, né, ela ainda está em circulação, tem uma alta taxa de transmissão e ainda não existe a certeza de que novas variantes possam surgir. Então, por isso que a ideia é continuar mantendo como o status de pandemia. É, cara, porque assim, ó, se a gente for parar pra pensar, querendo ou não, os números que aparecem hoje, no dia de hoje, na pandemia ainda, ou se transformando em endemia, são números tão grandes quanto foram no passado, tendo em estado de pandemia. Os novos casos hoje no Brasil foram 95.899 casos. Então é um número bem elevado de casos, são quase 100 mil pessoas novas contaminadas pelo coronavírus. Quantas mortes? Hoje as mortes foram 989 mortes. No Brasil. Querendo ou não, estamos nos aproximando de 1.000 mortes novamente, sendo que eu não tenho o dado preciso agora, mas no final do ano passado estávamos 200, 300 mortes após o período de vacinação do pessoal ali, né? Na verdade, agora em janeiro... Deixa eu só encontrar os dados aqui. O número de mortes ela tinha baixado, né? E agora ela tá aumentando já. Eu tinha os dados aqui que era acima de 800, mas o Rafa trouxe que já tá passando dos 900. Então ela tá naquela história que tem a onda, né? Então a variante ela vem e daí tem as sublinhagens da variante, que nem agora estão estudando a BA2, que é uma sublinhagem da Ômicron. E também tem a BA3, que ainda está por vir, pelo que a gente entende aqui. Dani, sempre lembrando que, segundo os dados da CNN, 90% dessas pessoas, até um pouco mais, são pessoas, essas que estão morrendo, esses óbitos de hoje em dia, 989 óbitos, 90% dessas pessoas são pessoas que não foram vacinadas. A morte a cada 100 mil pessoas que tomaram a vacina fica em 0,7. A cada 100 mil pessoas que não tomaram, ela sobe para 9,7 mil pessoas. Então, ou seja, são muitas pessoas que morrem que não tomaram a vacina. Como todos os meios de comunicação, o Ministério da Saúde mesmo hoje em dia, próprias secretarias municipais de saúde estão difundindo aí, a vacinação é essencial para a gente enfrentar a pandemia, né, pessoal? Quem não tomou a vacina, vai lá, toma-se vacina, não custa nada. Pô, durante a semana enche a cara, anda de carro 160 por hora, o cara vai e bota a vida em risco de estar comendo uma vacina, meu. Mas por causa do que? A gente sempre acreditou na ciência, né? Então vamos continuar acreditando que os dados, as estatísticas de hoje, elas mostram exatamente que a vacina veio para ajudar a salvar vidas, pessoal. E quem não está sendo vacinado são os que estão morrendo, tá? Os dados são da fonte CNN, isso aqui. O questionamento da população que está ainda receosa de vacinar é que muitos têm os argumentos que tem gente morrendo de reação da vacina. Só que o que tem que ser visto é a porcentagem da morte da reação. Claro, é uma vida perdida. Só que, sei lá, foram aplicados 10 milhões de doses. Quantos morreram de reação? 0,5%, 0,3%. Aí também uns falam e também que a vacina, por exemplo, da Pfizer, ela dá reação, pode causar miocardite. Só que quem pega Covid tem 60 vezes mais chance de ter miocardite. Você não se vacinar, porque pode dar uma reação, mas tu pode pegar o vírus e ter uma miocardite, desenvolver igual. Ou pior, né? Ou o vírus te matar mesmo. Porque o problema da pandemia do coronavírus, que é um vírus que a gente não sabe a reação que dá no nosso corpo. As pessoas podem achar, porque no começo diziam que só morria o idoso, o cara que tinha doença, que criança não pegava. Aí de repente começou algumas crianças a pegar o Covid, começou a criança a morrer, criança saudável, inclusive, sem doença, morreram. Tem aquela atleta, menina de 16 anos, atleta aqui de Santa Catarina, sim, que morreu no início da pandemia. Atleta, histórico de atleta, né, pessoal? Mesmo assim, morreu. Então é uma doença que a gente não sabe. E aí entra o maior, além da doença ser assim, causa um problema da saúde das pessoas, mental. Por quê? Porque antes você já fica aflito antes de pegar o Covid,
Quando tu pega o Covid, você fica aflito porque tu não sabe o que vai acontecer, daí qualquer coisa vira... Tu acha, vou ter que ir pro hospital. E depois também, porque teve vários casos de sequela da Covid. E tu sempre fica no medo, né? Cara, da sequela, realmente, cara, eu não sou uma pessoa atlética, não sou uma pessoa que cuida da saúde, exames em dia, nem nada, mas realmente eu e a Geisa, que é a minha mulher, a gente sentiu muito os sintomas depois da Covid, cara. Principalmente perca de memória recente, assim, algumas coisas a gente acaba esquecendo, disposição física, digamos, resistência física, realmente, cara, a gente realmente sentiu bastante as sequelas. Ela teve muita tosse durante 2 semanas, aí não sabemos direito se era Covid ou não, porque ela já vinha com essa tosse persistente, e depois que ela fez o teste, apenas na sexta-feira ela fez o teste, deu negativo, já tava com tosse. Na terça a gente foi lá fazer o teste porque eu fiquei mal, ela fez o teste e deu positivo também. Deu falso negativo? Deu falso negativo e depois a gente positivou pro Covid, ficamos isolados. Realmente eu sabia que era Covid quando eu peguei o Covid, porque os sintomas são fortes mesmo. Dor nos olhos, cansaço mesmo, dor no corpo, tive uma febre muito forte, fazia muitos anos que eu não tinha febre. Sou uma pessoa que eu não fico doente, é bem difícil mesmo eu ficar doente. E eu sabia aquele dia que era Covid, que eu tava trabalhando, porque eu falei, cara, eu nunca senti isso aqui, tá sendo muito forte. E daí até fui até o posto pra ver se eu conseguia fazer o exame, me pediram pra mim aguardar 2 dias, porque é só no 3º dia dos sintomas, pra ter mais certeza. As sequelas com certeza ficam, cara. Tem muita gente aí que sofre, tenho amigos que relatam que até hoje não conseguiram recuperar o fôlego por completo, que eram atletas, pessoas que praticam esportes regularmente e não conseguiram ter a mesma disposição que tem hoje. E também frisando o assunto do impacto mental, um estudo feito pelo Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro apontou que os casos de depressão praticamente dobraram desde o início da quarentena. Entre março e abril, dados coletados online indicam que o percentual de pessoas com depressão saltou de 4,2% para 8,2%, enquanto para os quadros de ansiedade o índice foi de 8,7% para 14,9%, ou seja, realmente a pandemia tem mexido muito com o psicológico e com o mental das pessoas, não só deixando sequelas físicas e também psicológicas. Depressão é uma doença gravíssima que tem que ser tratada psicologicamente, psiquiatricamente, com remédios, com terapias. Então a pandemia não veio só para afetar o corpo, né, pessoal? A mente também está sendo afetado, segundo os dados que o Cid trouxe aí para nós. Não, e assim, além da questão mental da pessoa que procura, como você falou, o próprio sistema de saúde, né, as enfermeiras, os médicos que trabalham na linha de frente, além do próprio Covid, o próprio mental deles, né, porque todo dia ele vê desespero, vê uma mãe que está chorando, um filho, entendeu? E o próprio estresse do próprio trabalho, né? Então, nessa hora, os nossos profissionais da saúde sofrem praticamente o dobro, eu acho, que a população em geral sofre. Sem falar, tem já alguns casos de autorizando que as enfermeiras e médicos que trabalham na linha de frente possam continuar trabalhando mesmo com Covid, cara. Então, pra tu ver como tá, porque se mesmo que a pessoa pegue Covid, ela continua trabalhando porque não tem para repor. Então, por isso que gera a importância do povo em si tomar uma consciência de se cuidar para não passar o vírus mais adiante, para mais gente não estar indo no hospital e superlotando, né? Por isso que é importante continuar usando a máscara e passando álcool em gel e todos os protocolos, né? Só reforçando também, né, quanto aos sintomas, porque na medida que vai tendo a vacinação, então os sintomas eles vão sendo mais leves, o pessoal pode confundir às vezes com uma gripe e continuar se descuidando, digamos assim. Também as variantes, né, que elas vão mudando e também vão mudando os sintomas. Por exemplo, a Omicron, ela atinge muito mais a parte superior, então dor de garganta, febre, dor de cabeça, o olfato e paladar já é a tendência a não mais perder, mas no início, que era até antes da vacina e era outra variante, um dos principais sintomas era o sistema respiratório, né, e é onde mais pesa. Boa noite, queridos, aqui quem fala é o Chiquinho Pescador. Chico! Desculpa, galera, 101 tava bombando, cheguei atrasadinho de novo.
Pois é, querido, afeta o sistema respiratório, né? Mas assim, tu imagina a galera respirando o mesmo ar, né? Se tivesse seguindo o conselho, né, da nossa excelentíssima ex-presidente, né? Cada um tivesse estocando o seu ar, não tinha esses problemas, né? Na verdade, acredito que a população inteira, sem máscara, sem álcool gel, mas por que hoje em dia a gente tá com essa folga? Porque a vacinação já tá bem avançada. Se a gente tivesse conseguido vacinar antes, lá no começo, quando foram oferecidas doses, quando foi todo aquele esquema de essa vacina vai fazer mal, isso aí é loucura, porque é uma vacina feita em 6 meses, porque não sei o que, gente... Em 2010, se a gente for parar pra pensar, os dados que os guris trouxeram aqui, acho que a pandemia da H1N1, ela foi 2009? 2009, a vacina dela também não demorou a vir não, cara. Apesar de a gente não ter tanto recurso quanto hoje em dia, a vacina também veio logo. Eu acho que essa questão da pandemia, ela começa e termina muito nas nossas práticas e nos nossos protocolos de segurança. Se a gente tivesse seguido a vacinação, tivesse apoiado a vacinação, se a gente tivesse feito tudo correto desde o começo, eu acredito que a gente estaria melhor. E os cuidados também. No começo houve muito a questão da negar o vírus, eu me lembro que demorou para se tomar uma atitude no início da pandemia. Tu veja, teve carnaval em 2020. Sendo que o primeiro caso já da China já se falava em novembro ali. Então, e ninguém teve o tino de dizer, peraí, é uma doença que tá se espalhando, a Europa tá vindo e queria vir pro Brasil. Eu acho que ali devia ter tido fechado, ou as pessoas que viessem de fora fizessem uma quarentena, entendeu? Lá no início. E não tivesse tido o carnaval, essas coisas. Eu podia ter evitado a contaminação, ter freado um pouco a contaminação no início, né? Mas, apesar de tudo, ainda foi. Hoje depois de 2 anos de pandemia, 1 ano de vacinação, ainda tem pessoas que se negam a vacinar, entendeu? Por medo da reação da vacina, sendo que você toma uma vacina quando é bebê e tu fica com a marca pro resto da vida, e você não questiona, você toma. As crianças são vacinadas, nós somos vacinados desde criança. E reação da vacina, qualquer remédio tem reação. Se tu lê uma bula de um remédio, você não toma. Isso é verdade. Entendeu? Tem remédio que causa as mesmas coisas, miocardite, blá. Mas você toma o remédio, porque o remédio vai te curar. Mas você pode ter a reação. A mesma coisa é a vacina, eu acho, na minha opinião, né? Deixa eu só confirmar um dado aqui, Bezos, que você falou. O coronavírus chegou no país em 25 de fevereiro de 2020, então. Foi o primeiro caso que a gente chegou a confirmar. Eu falei da China, né? E a China, então, o novo vírus, ele foi identificado pela primeira vez na China em dezembro de 2019. E ainda é desconhecida a fonte de infecção. Mas o primeiro caso registrado foi em Wuhan. Em fevereiro, se chegou no Brasil, já tava no meio do carnaval. Então, ali já foi um erro das nossas autoridades. Permitiram acontecer um evento que morreu bilhões de pessoas aglomerando e o vírus se espalhando do início. E nós sem nenhum remédio, sem vacina. Tanto é que nós temos 600 e poucas mil mortes, né, hoje no Brasil. Tu tem razão, Bezos. Se for ver, o carnaval ele foi um grande disseminador do vírus, ele já estava entre nós, porque Rio de Janeiro e São Paulo foram os estados mais afetados após o carnaval. E são os locais onde há maiores aglomerações de pessoas para, né, curtir o carnaval. Então, realmente, cara, não foi dada a devida atenção, sendo que os alertas já vinham de outro lado do mundo. Eu lembro que o brasileiro ele gosta de fazer meme, né? Ele faz meme de tudo, né? Brota no bailão pro desespero do chinês, né? Que tinha os memezinhos na época. O pessoal dando risada. Até a pandemia bater na nossa porta aí, todo mundo for do lockdown, ficar preocupado com a economia, ficar preocupado com o próprio emprego, com a saúde, a família das pessoas, né? A Covid, ela realmente, se ela tivesse sido tratada com seriedade desde o começo, não teria tido todos esses agravantes que a gente teve, né, pra chegar nesse estágio que tá agora. Cara, eu concordo também com o Jesus, mas assim, só pra nós pensar um pouco fora da cachola, parando pra analisar, a gente culpa e também não culpa tanto o governo, porque assim, comparando com Santa Catarina, que o nosso governador,
ele foi um dos primeiros a fazer lockdown. No começo, todo mundo começou a aplaudir o cara, né? Então, assim, tomou decisão, sabe? O cara é ex-militar, é bombeiro, então o cara tem um conhecimento um pouco de emergência, digamos assim. Só que parando pra analisar agora, parece que foi um pouquinho precipitado. Não sei se porque demorou pra chegar no nosso estado especificamente, mas assim, não tô falando que é certo ou errado, não tenho conhecimento pra dizer isso, mas talvez foi isso que aconteceu lá no início. Se eles tivessem feito o lockdown, talvez eles iam falar, o povo, né? Talvez até nós, poderia estar falando assim, tomou essa decisão muito cedo. Então foi que nem nós, eu digo isso porque comparando com nós aqui em Santa Catarina, né? Parou por 15, 20 dias, não me lembro, e ainda não tinha tido caso aqui. E daí depois, quando começou os casos, começou a voltar as coisas. Então foi meio que um retrocesso, foi na contramão. Só que assim, eu não tô culpando que foi certo ou errado, mas é que não era sabido o que fazer. Exatamente. Pegou todo mundo de surpresa, né? Foi de certa forma meio precoce, né? Não, se tu for lembrar da época ali em 2020, o governador de Santa Catarina ele instalou o lockdown em março. Isso, correto. Então, só que o que aconteceu? Estourou na Itália primeiro. Sim. E como era um vírus novo, ninguém sabia como lidar, a Itália fez a mesma coisa que tu disse. Primeiro deixou tudo aberto e foi indo. Só que começou a morrer 1.000 por dia, 2.000 por dia. E daí os italianos fecharam tudo. Porque quem fez o primeiro lockdown foi a China, né? A China fechou Wuhan e tal. Aí a Itália primeiro deixou aberto e soltou. Qual que foi a história do governador de Santa Catarina? O governador, ele achou, se a Itália fechou, antes de começar um alarde de caso e morte e tal, ele tentou fechar. Só que aí foi um erro. Hoje nós dissemos que é um erro porque a gente já viveu. Mas na época ninguém sabia se ele estava certo ou estava errado. Mas eu acho assim, o lockdown foi no período errado. No período de julho de 2020, que veio o inverno, que começou a matar mesmo no Brasil 1.000, 2.000 pessoas por dia, ali era o momento do lockdown. Só que ali ele não podia fazer um lockdown porque ele já tinha feito, e daí ele ia matar a economia do estado. Ia matar o comércio, ia matar as pessoas. Então daí ele ficou sem política e ainda estourou a história dos 33 milhões lá do desvio também, que acabou com a coisa dele fazer o lockdown, né? A pressão foi muito grande. Não, é exatamente isso. Era exatamente esse ponto que eu queria chegar. Era exatamente isso que eu quis falar. Olhando hoje, a gente consegue analisar que foi um pouquinho precipitado. Mas na época, ninguém sabia o que fazer, a gente até elogiou o governador. Pô, se eu fosse ele, eu ia fazer a mesma coisa, né? Tá morrendo um monte de gente aqui do lado, então vamos parar tudo. Só que foi exatamente isso que aconteceu, né? Depois, quando era o momento mais exato pra fazer isso, já era tarde demais, porque já tinha parado, então mexe na economia e veio aquela pressão, né? Cara, eu sou bem sincero, cara, analisando assim, do meu ponto de vista, eu não julgo que foi errado, tá? Não acredito que tenha sido certo, foi muito no começo, só que, cara, você tá num momento de desespero, você é governador de um estado com milhões de pessoas. Ou até se você fosse presidente de um país, tanto faz a tua posição política, mas você é responsável pelo povo que você governa e que você orienta. As medidas que eles tomaram foram as medidas que eles tinham na mão na hora. Não existia vacina, exato, não existia vacina, não existia remédio, e começou a morrer muita gente na Itália, como o Jesus trouxe pra nós. Realmente, eu lembro que a gente tava em lockdown em casa assistindo os noticiários e era aterrorizante, cara. Você vê a galera levando os corpos pra fora, o pessoal morto, os dados, nossa. Apesar da Itália, assim, ser um país de faixa etária mais elevada que a nossa, né? Existem mais idosos que jovens na Itália. A pandemia lá, o coronavírus, quando veio, por não ter organismos, os nossos organismos, o ser humano não estar preparado, não houver vacina, não houver remédios para o tratamento, eles utilizaram das ferramentas que eles tinham na hora para tentar combater o vírus.
No nosso estado, Santa Catarina tem 1.603.766 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, dos quais 1.555.717 estão recuperados e 26.745 permanecem em acompanhamento. O dado foi divulgado na quinta-feira, ontem, então, do gravamento é foda. Da gravação do Destampa aqui. Então, o dado foi divulgado ontem, na quinta-feira, 24. A Covid-19 no nosso estado causou 21.304 óbitos desde o início da pandemia. Esses números colocam a taxa de letalidade no nosso estado em 1,33%. Então, assim, o Covid é uma doença que hoje a gente já está convivendo com ela devido à vacina, medicação, tratamento, né? Técnicas para se combater o Covid, se evitar, né? Mas ele é uma taxa, ele tem uma doença com uma taxa de mortalidade muito alta. Ontem houve 28 óbitos a mais em relação ao último boletim. Então, o que a gente tem a ver isso, a analisar com isso? Os dados do Covid, as mortes por Covid continuam crescendo. E como a gente falou antes, essas mortes são, a maioria delas, mais de 90% de pessoas não vacinadas, tá, pessoal? A quantidade de casos confirmados cresceu 4.784 e outras 5.417 pessoas passaram a ser consideradas recuperadas, segundo a estimativa do governo do estado. Registrou-se uma redução de 661 nos casos de números ativos, ou seja, reduziu-se os números ativos de casos, mas ainda assim a mortalidade continua alta pelas pessoas que não estão tomando a vacina. A estimativa do governo do estado é que 291 municípios ainda tenham casos ativos aqui em Santa Catarina. A região com maior quantidade de casos ativos hoje é a nossa, é o Oeste. Ela tem cerca de 800 casos ativos para cada 100 mil habitantes. Na sequência aparecem a Serra com 695 a cada 100 mil e o Extremo Oeste com 535 a cada 100 mil. As que menos tem são Foz do Rio do Itajaí, 144 casos a cada 100 mil habitantes, Laguna com 236 e Alto Vale do Itajaí com 252. E dos 1.035 leitos adultos existentes no Sistema Único de Santa Catarina, há 807 ocupados, sendo 235 deles por pacientes de Covid. A ocupação de todos os leitos no estado é de cerca de 78%, sendo que na pandemia a gente já teve vezes de estar 100% lotado e filas aguardando o tratamento. Ou seja, é um reflexo grande, é uma estatística muito forte, comprovando que a vacinação trouxe a degradação do número de casos e mortes por Covid no nosso estado. Não, e tem um detalhe na questão dos dados. Quando você diz ativo, são pessoas ou que já pegaram Covid, os dados eles não são verdadeiros. Por quê? Porque esses são os dados de pessoas que testaram. Agora, quantas pessoas que são assintomáticas, que pegaram Covid, nem souberam que pegaram, nem fizeram teste, nada. Ou que pegaram, acharam que era uma gripezinha, se medicaram em casa, não foi fazer o teste. Então, se tu analisa que determinado número, você pode botar o dobro. Então, tu imagina que pegou Covid já. Tem gente que pegou a primeira vez, não testou, só testou na segunda vez que pegou. Tem gente pegando 2, 3 vezes. Então, é um dado que a gente não consegue ter o dado certo, 100%, de quantos pegaram Covid para ter uma real noção, entendeu? E tem os casos também que o pessoal tem todos os sintomas, vai fazer o teste, acontece que o Rafa falou, né? Que não deu os 3 dias, dá o falso negativo. Ou então até mesmo a pessoa tem todos os sintomas, vai fazer o teste e se já tem algum contaminado na família, eles não fazem. Às vezes por falta de teste ou sei lá, não sei o que se passa, mas é exatamente isso. Tem muito mais caso ativo do que é divulgado. Eu acho que do que eles conseguem testar e do que as pessoas vão atrás, né? Porque isso vai também do indivíduo, tá sentindo o sintoma e ir atrás do tratamento ou de fazer o teste para poder realizar o isolamento ou o tratamento necessário. Mas há pessoas sim que não estão fazendo os testes mesmo tendo sintomas. Então isso elevaria os números se fossem reais, se a gente conseguisse realmente computar, com certeza os números seriam bem maiores do que os registrados hoje. O bom é que as mortes decaíram bastante ao longo desse tempo,
devido à vacina. Foi estatisticamente, depois que começou-se a vacinação em todo mundo. No Brasil, o progresso da vacinação, então a primeira dose ministrada foram 172.186.641 pessoas. Cerca de 85,6% da população tomou a primeira dose. A segunda dose foram 150.868.539. Ou seja, 75% da população tomou a segunda dose. É uma taxa boa, cara, se for ver, de vacinação. Poderia ser maior, se o povo aderisse maior à vacinação. Poderia ser bem maior. Tem que considerar os casos que não podem tomar vacina. Sim, com certeza. Temos casos que não são recomendados a vacina, né? Pessoas em grupos de risco maiores, né? Que podem ser afetadas devido a reações, outras doenças que podem se desencadear devido à vacina. Né? Alergias, com certeza. E sendo que a população total do Brasil é de 201 milhões de pessoas. Ou seja, de 201 milhões, 150 milhões acabaram já tomando a segunda dose da vacina. Então estão um pouco melhores imunizadas. O número de doses foi cerca de 183,75 a cada 100 pessoas, ou seja, 1,8 doses cada pessoa chegou a tomar. O progresso global, então, a primeira dose administrada foram 4.837.662.426 pessoas que tomaram a dose. Mais da metade, Biazu, 61,7% da população mundial tomou a vacina. A segunda dose foi ministrada em 4.204.834.682 pessoas. Ou seja, 53,6% da população mundial já tomou 2 ou mais doses da vacina. E sendo que nós temos uma população de 7.845.000.000. Estamos beirando os 8 bilhões de pessoas aí, mais da metade da população já foi vacinada. Também lembrando, né, da variante que vem, então, assim, esses dados, eles podem voltar, aumentar, a gente não sabe o que está por vir. É difícil a gente prever, a gente só sabe que a vacina ajuda, né? E continuar se cuidando, né? Então, como já foi falado aqui, já tá vindo novas variantes, tem as sublinhagens, como eu falei antes, só reforçando, né? O uso da máscara, álcool, enfim, é super válido ainda. E se você ama, né? Cuide-se e cuide dos seus. A gente também agora falou bastante sobre também as coisas ruins da pandemia, né? Mas também dá pra gente citar coisas boas, positivas da pandemia. Várias reportagens foram produzidas para analisar os pontos positivos da quarentena para o meio ambiente, que foi favorecido em partes pela diminuição da disseminação de dióxido de carbono, da poluição nos oceanos, por exemplo. Os pesquisadores concluíram que no âmbito de isolamento social houve a diminuição de vários gases poluentes. Entretanto, o aumento significativo de lixos como o uso de máscaras, luvas e do lixo doméstico será um problema de impacto futuro para o meio ambiente. Também, alguns aspectos da pandemia do Covid para as empresas e trabalhadores trouxeram coisas positivas. Se provou para as empresas que é possível trabalhar em casa e que funciona. Empresas estão mais preparadas para adversidades futuras. Uma nova era de ferramentas e inovações digitais foram criadas. Tu veja bem, por exemplo, na educação, os professores aí aprenderam a usar o Meet, aula online. Minha esposa, por exemplo, ela é professora, descobriu a ferramenta do Meet justamente na quarentena por causa do Covid, para fazer reuniões e tal. Então, nem só de coisas negativas foi a pandemia, teve coisas positivas também. Até pessoas começaram a se redescobrir, né? A se reinventar com esse trabalho, o chamado home office. Quem não teve um período de home office na pandemia não estava no planeta, né, pessoal? Eu acho que o home office aí, ele entrou um pouquinho na vida de todo mundo. Até muitas empresas hoje aderiram ao home office após a pandemia. Essa análise, porque a tecnologia tava aí, né? E a gente é muito resistente à mudança. E olha só, né, cara? Tipo, ela tava ali e a gente não usava. Às vezes precisa vir uma coisa ruim pra fazer... obrigar nós a mudar. Mil vezes fazer várias coisas online, né? Às vezes tu marca uma reunião presencialmente, eu digo que poderia ser um e-mail ou às vezes uma ligação, coisa que já tem há anos, né? E agora a gente começa a pensar 2 vezes antes de fazer qualquer coisa presencial. Essa análise é muito massa por causa disso, porque, cara, sem contar as empresas de tecnologia, que daí se reinventam mais ainda
E muita coisa veio pra ficar, né? Então, assim, hoje em dia, a aula online, híbrida, isso aí já vinha se falando antes, só que nós nunca demos bola. Isso aí, eu acho que veio pra somar. Acabou fomentando, né, esse mercado do ramo da tecnologia e produção de tecnologia. E desenvolvimento de novas tecnologias também. O Rafa falou da questão mais conectividade das pessoas. Mais conectividade talvez online. Mas eu sinto que as pessoas ficaram mais individualistas, mais reclusas na sua rotina. Eu vejo assim, pro nosso, vou expor agora, nosso grupo de amizade mesmo. Se tu fosse ver antes da pandemia, cara, não tinha uma sexta-feira que não tinha um agito no grupo. Vamos aonde? Vamos tomar um gole, vamos num pico, vamos em algum lugar. Hoje, cara, você convida pra fazer um churrasco, a galera não tem tempo. Eu não entendo isso. Não tem mais tempo pra sair, não tem mais tempo pro lugar, tem muita coisa pra fazer. Antes tinha data, agora depois da pandemia que ficaram em casa. Não tem mais tempo. Que na verdade a galera pegou uma outra rotina. Se acomodou, né? E se acomodou nisso. E daí o anterior já não consegue fazer o que fazia antes. E agora tá mais corrido, né? Não tem mais tempo, não consegue mais se reunir. Hoje em dia, realmente, cara, não fiquei mais preguiçoso, mas mudei a rotina devido à pandemia, cara. A gente começou a assistir mais séries, assistir mais filme, ficar em casa, ler mais, fazer mais conteúdo digital. Exatamente, consumir mais a tecnologia, né? E realmente, o que o Biazus falou aí, eu concordo plenamente, cara. O pessoal deu se deu uma retraída, né? E acabou se afastando um pouquinho. Então, pessoal, se você tem amigo, tem parente, visita, faz as pazes. Vamos viver a vida aí, gurizada, que a pandemia afetou mesmo. Vamos aproveitar esse restinho que a gente tem aí. Pessoal, eu acho que o nosso assunto da pandemia aí tá meio que finalizando aí nesse episódio de hoje. Então, pessoal, eu agradeço até agora quem ouviu o episódio 001 do Destampa. Fiquem ligados aí que os próximos também vão ser bem interativos, bem legais. A gente sempre vai trazer assuntos da atualidade para vocês, como a gente prometeu no nosso projeto já. Sou o Rafael, mando um salve para vocês. Até mais. Só agradecer também o pessoal aí que deu um retorno para nós, deu um feedback. A gente quer só reforçar que a gente vai também estar buscando novos assuntos toda hora. A gente gosta muito do retorno que vocês dão. Isso incentiva nós cada vez mais. E que continuem acompanhando, né? E deixando seus comentários. Um forte abraço aí para vocês e até a próxima. Aqui é a Sidney também mandando um salve pra vocês aí, lembrando, né, galera, de curtir, compartilhar e nos seguir, né, no Instagram, no Facebook. E é isso aí. Eu, Lucas, então, mandando um salve pra galera, agradecendo por estar até agora. E também no YouTube, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho, curta, compartilha, chama a galera, é nóis. Aí. É nóis, valeu.